Olá, professores do segundo ano, tudo bem com vocês? Como vocês já me conhecem, eu sou a professora Andréia, sou responsável pela língua portuguesa para as turmas de primeiro e segundo ano na Secretaria de Educação. O meu objetivo nesse vídeo de hoje é realizar uma análise comentada da nossa avaliação da sondagem que foi encaminhada para vocês. Então, olhem, esse é o título da nossa conversa de hoje, onde eu irei apresentar todas as questões que vocês aplicaram, aos seus estudantes, irei apresentá-las, irei fazer comentários sobre as questões. Mas então vamos lá. A nossa primeira questão foi a seguinte: faça um X no quadradinho que mostra as letras A, F e M. Quando eu elaborei essa questão, eu pensei no elemento mais simples possível, no conhecimento mais simples que um estudante do segundo ano deveria estar realizando nesse momento, que é o conhecimento das letras. E iniciei pela vogal, e colocando duas consoantes ali. As alternativas facilitariam a escolha da resposta correta, não é? Visto que a resposta correta já seria a primeira alternativa. Então, algumas crianças, até por lógica, conseguiram acertar, outras acertaram porque conheciam. Mas, veja bem, se o estudante acertou a questão, ele demonstra que a habilidade de relacionar o som com a letra, ou seja, o fonema com o grafema. Então, se o estudante acertou a questão 1, ele demonstra que a habilidade de relacionar o som da letra, o fonema ao grafema, já pode estar consolidada. Por esse motivo, o professor deverá ampliar esse conhecimento e proporcionar atividades para que o estudante possa conhecer, entender e utilizar em suas escritas espontâneas os diferentes padrões silábicos. Sugere-se que o professor inicie o trabalho com as representações dos padrões silábicos, iniciando pelos fonemas mais fáceis, de serem pronunciados. Ou seja, se o teu estudante acertou aquela questão, eu preciso ampliar esse conceito. Sugiro o trabalho efetivo com as consoantes, onde o som delas, o fonema dessa consoante pode ser ampliado, ele pode ser explorado com mais facilidade por vocês, porque vocês sabem que tem algumas consoantes que o fonema ele é quase imperceptível. Então, para esse momento inicial, para essa criança que acertou essa questão, nós devemos ampliar para que ele conheça outras letras e associe a outros sons. Não sugiro que vocês trabalhem a sequência alfabética, a sequência do alfabeto, não sugiro, porque ela não favorece esse momento, Sugiro, e já é uma sugestão que nós estamos colocando para os professores já pelo menos nos últimos 3 anos, que os professores iniciem o trabalho com as consoantes, buscando essas em que o som pode ser ampliado. Então, a consoante F, a consoante L, a consoante M, a consoante N, o R, o S, o V, o X e o Z. Se você voltar agora a olhar a tela, vejam que eu coloquei as representações ali embaixo, porém, essas representações são representações de fonemas, não é a representação da consoante, por isso que ela está entre barras, Entre barras, então essa é o símbolo para o fonema, ok? Continuando, então, se então o teu estudante conseguiu acertar, é importante que você proporcione atividades como essa que eu estou mostrando para vocês agora, para que a gente possa trabalhar os padrões silábicos. Vejam que nas duas atividades que eu mostrei para vocês, nós estamos com a letra F, trabalhando os sons, o padrão silábico com o som do F, e o padrão silábico com o som do J. Lembrando que quando eu trabalho ali o som do J, eu tenho que trabalhar o J e o G também, Que
é o mesmo som, porém representado com letras diferentes. Isso é muito importante de nós, professores, sabermos dessas situações. Então, essas atividades que estão sendo colocadas aqui são padrões silábicos simples, né, colocados para eles, onde eles devem identificar o som, a sílaba que está faltando. Lembrem, ele já reconheceu letras, então eu tenho que dar o passo à frente para o início do reconhecimento com sílabas. É importante também que o estudante escreva palavras, né, com ausência de sílabas, para que ele possa completar com a sílaba que falta, escolhendo palavras com diferentes padrões silábicos também. Então, a partir do momento que eu trabalhei com o padrão simples, eu posso dar um passo à frente, por exemplo, ali no feijão, né? Eu tenho um outro padrão silábico, ali eu tenho consoante, vogal, vogal, sendo que na atividade anterior eu estava trabalhando apenas com consoante e vogal. Então, no momento em que eu percebo que esse conhecimento do padrão silábico já começa a consolidar, eu vou ampliando esses padrões silábicos nas minhas atividades, e de maneira simples, né? Ele precisa encontrar ali a sílaba que falta. Nesse momento é importante também o trabalho com o jogo das rimas, né? Então, nós temos esse jogo da caixa amarela, que tem diversas atividades com rimas. O trabalho com recorte de sílabas, com quebra-cabeça, com padrões simples. E vejam, eu estou utilizando e sugerindo que vocês ampliem o vocabulário deles, tragam não apenas as palavras ali que eles podem ler, mas outras palavras também, porém, focalizando no meu som, no objetivo que eu coloquei. Por exemplo, ali eu coloquei a faca, a fada, febre, fogo, fogão. Não importa que tenham letras ali que eles não conheçam. Olha qual o objetivo que eu estou querendo nesse momento. O jogo da caixa amarela são jogos para o desenvolvimento da consciência fonológica e que eu preciso ampliar esse conhecimento dos meus estudantes. Mas, se o estudante não acertou a questão 1, ele demonstra que a habilidade de associar os sons com as letras ainda não está consolidada. E isso é muito sério para um segundo ano. É muito preocupante a criança que não acertou essa primeira questão. Tenho certeza que você está muito preocupada com ela. Por esse motivo, o professor precisará proporcionar atividades para que a relação som e letra possa ocorrer e para que essa habilidade possa ser consolidada. Faz-se necessário um trabalho intenso com o alfabeto, enfatizando o processo da relação som e letra. Vejam, se ele não acertou aquela questão, que era muito simples, muito fácil, não identificou as letras, não conseguiu localizar, ele não conhece as letras e ele não sabe fazer a relação letra-som. Então, eu vou precisar ensinar para essa criança. Eu vou precisar ensinar os sons e associar os sons às letras. Então, vejamos as atividades que eu trouxe para vocês. É muito importante o trabalho, então, iniciar pelo trabalho com os sons. E indico, e sempre indicarei para vocês, esse clipe das letras falam, porque ele faz muito bem nesse clipe essa relação letra-som, onde, de uma maneira lúdica, nesse momento, a apresentação de cada um dos fonemas e a relação com os sons. Para, então, o trabalho com o som das letras, é necessário, nesse período de pandemia, o uso dos recursos tecnológicos disponíveis, os clipes, os vídeos, os áudios, entre outros. Todos os recursos que vocês puderem utilizar para que ele possa ter acesso a essa situação. Além, e não é só a questão do som, eu tenho que trabalhar essa representação também, porque ele vai ter que associar o som ouvido com a letra. Então, nesse momento, professor, o teu aluno tem dificuldade, o teu estudante apresentou essa dificuldade. O trabalho com o alfabeto móvel é essencial, e há diversas atividades para você fazer com isso. Só lembre-se que o alfabeto móvel é de uso individual.
Então, juntamente com o recurso do som, o professor deve utilizar o alfabeto móvel para o estudante poder fazer tal associação. É ouvir o som, pegar a letra, ouvir o som, encontrar aquela letra que está ali. Ou então a professora apresenta a letra, o estudante faz o som. É nesse processo que eu vou ensinar eles a fazer essa relação fonema-grafema. Então, letra e som. Continuando, é muito importante o trabalho, como eu falei para vocês, com o alfabeto. Aqui eu coloquei uma atividade para os estudantes organizarem a sequência do alfabeto, o uso dos símbolos para que ele possa identificar, é o A da abelha, é o B da bola, é o C do carro. Essas indicações, elas são importantes, mas é muito importante também, professor, que você mostre outras representações, porque senão ele vai aprender que o A é só da abelha, né? E de repente o A está, vocês sabem, em diferentes situações. Então, os recursos que auxiliam que ele faça as associações são importantes, muito importantes. Eu acho que auxiliam muito, porém não permaneçam sempre com o mesmo símbolo. Façam as trocas, porque há uma imensidão de situações que eu posso utilizar ali. Então, o trabalho com o som das letras. Nessa atividade que está aqui à esquerda, na organização do alfabeto, eu poderia falar o som, e o estudante vai lá, encontra a letrinha e cola no lugar certo. Aqui, nessa atividade já da direita, a mesma situação. Qual é o desenho que começa com a letra A, né? O som da letra A, para que ele possa ir colocando e encontrando. Aqui outras atividades, essas são muito simples, veja lá, ele precisa encontrar o som inicial, o fonema do desenho da vela e do laço, então ele necessariamente deverá fazer o fonema e encontrar, pintar, circular qual é a letra que representa aquele som. Na atividade ao lado, a mesma coisa. Encontrar a letra que representa o som de cada uma dessas figuras. Então, essas são atividades que vocês podem amplamente fazer o trabalho com elas, mas lembro e peço que vocês, nesse momento inicial e de maior dificuldade, foquem nesses fonemas que são mais fáceis de serem pronunciados, ou seja, mais fácil de ser prolongado, porque daí é uma pista muito importante que eu estou dando para o meu estudante. A partir do momento que ele entender, os outros fonemas ficarão mais fáceis. Então, esse é esse começo que eu preciso fortalecer com ele. É importante também utilizar diferentes atividades e situações para explorar o conhecimento das letras do alfabeto. Todas as atividades possíveis que vocês puderem fazer para explorar o conhecimento da letra são muito bem-vindas. Há muita literatura infantil que traz o conhecimento das letras, histórias em que você possa envolver e partir o teu trabalho, organizar o seu trabalho a partir desse momento. Questão 2, então vamos lá. Questão 2 dizia assim, faça um X no quadradinho que mostra onde está a letra inicial do desenho. Então aqui, teu estudante precisaria falar, né, roda, ó, roda, e encontrar qual a letra que representa esse som do, né? Então vejam, aqui vamos supor, uma continuação da atividade 1. É uma continuação, só que aqui eu exijo um pouquinho mais do pensamento dele. Aqui eu vou exigir que ele olhe o desenho, olhasse, né, que eles já fizeram, olhassem o desenho, pensassem no som e associasse esse som que ele falou a uma letra. Então, eu tenho mais ações envolvidas nessa questão. Então, vamos lá. Caso o estudante tenha acertado a alternativa, identificando qual é a letra que representa o primeiro som da imagem, temos então um estudante dando os primeiros passos para a compreensão do princípio alfabético. Se ele conseguiu identificar a roda, fazer o som do e encontrar a letra que representa,
Ele está nos primeiros passos já da compreensão do princípio alfabético. Portanto, será necessário ampliar esse conhecimento, intensificando o trabalho com leitura e escrita de palavras com diferentes padrões silábicos. A leitura de sílabas é uma atividade que o professor deverá explorar nesse momento. Ele já identifica o som, ele já reconhece o som e ele já associa, ok? Vamos ao trabalho intenso de sílaba, e não só sílaba simples, e sim os diferentes padrões. Então aqui, na atividade que eu coloquei para vocês, explorando de diferentes formas, né, encontrar o nome dos desenhos, pintar as sílabas que estão faltando, ali nessa atividade do meio, organizar as sílabas para formar o nome do desenho, na atividade aqui da nossa direita, colocar o desenho, colocar a sílaba que está faltando, aqui ainda trabalhando com sílabas simples, mas é importante que você parta das simples e amplie também para as complexas. Os jogos, nesse momento que vocês farão intervenção, que farão atividades diferenciadas, é o que irá mais chamar a atenção deles. Então, jogo de montar palavras, vejam essa atividade aqui da esquerda, é uma atividade muito simples, onde a professora dá pequenos pedaços de papel para os estudantes montarem a palavra por ela falada, por exemplo, né? E aqui é como se fosse um alfabeto móvel, onde eles vão colocando as letras nesse papel. Então, tudo muito colorido, tudo muito bacana de ser feito. Caso o estudante não tenha acertado a alternativa, ele nos mostra que ele ainda não faz a relação letra-som. O trabalho para a associação do som à letra deve ser executado com atividades que privilegiem as questões auditivas, as questões visuais e as questões motoras. Tal ação é necessária para que se possa aprender os diferentes modos, para que se possa atender aos diferentes modos de se aprender. Então, ele não acertou, ele não consegue ainda identificar o som que ele fala com o grafema, né? Ele não consegue ainda fazer essa associação. Então, eu vou ter que trabalhar essa questão relação letra-som, privilegiando os diferentes tipos de aprendizagem, porque, de repente, é um estudante que ele vai aprender melhor manipulando objetos, ou é um estudante que vai aprender melhor visualizando. Então, eu tenho que organizar atividades para privilegiar esses diferentes tipos de situações. Vejam, um exemplo, para o trabalho para desenvolver essas habilidades auditivas, novamente, indico o clipe das letras falam do Jaime Zorzi e também esse material, o Alfabetizando com Onomatopeias, da professora doutora Sandra Pugliese. Eu não sei se vocês conhecem esse material, mas ele dá algumas pistas, algumas dicas de como você pode associar os determinados sons a algumas letras. E para aquele estudante que ainda não conseguiu identificar, de repente é uma alternativa. Para o trabalho com questões auditivas e visuais, eu coloco o alfabeto móvel, né? É muito importante, e novamente falo do trabalho com o alfabeto móvel. E também trago e indico para vocês alguns vídeos que eu produzi aí ao longo desse ano para vocês, com os sons das vogais, os sons das consoantes. Aqui já estão praticamente todos os vídeos produzidos, um total de 21 a 22 vídeos já produzidos que vocês podem fazer uso a qualquer momento, a qualquer tempo, em qualquer situação. Esse é um material que eu produzi para vocês, então usem, abusem e utilizem esse material. E procurem sempre, no trabalho para o desenvolvimento de atividades auditivas, visuais e motoras, o trabalho com o alfabeto móvel. Porque no alfabeto móvel você consegue dar conta e privilegiar isso. A criança que precisa pegar na letra, né? A criança que vai ouvir o som e que vai localizar essa letra no meio
de todas as demais que estão ali. Então, diversos tipos de alfabeto, os alfabetos vazados são importantes que a criança possa pegar nela, né? Lembrem-se, eles têm 6 anos, 7 anos. Com relação ao desenvolvimento cognitivo deles eles ainda estão em processo de construção e precisam muito do material manipulável. Então, é importante que as atividades de escrita ocorram, porém, e que antes dela nós tenhamos muito trabalho manual e muito trabalho motor sendo desenvolvido. Para a questão 3, ele diz assim: veja o desenho. Era um sofá e eu escrevi a palavra, só que faltou a sílaba inicial. Marque um X no quadradinho onde está escrita a sílaba que falta para completar o nome do desenho. Aqui é conhecer a sílaba, né? Associar o som e identificar a sílaba. Esse era o objetivo dessa atividade. Então, vamos lá. Caso o estudante tenha acertado essa questão, ele mostra um grande avanço com relação à sua compreensão do princípio alfabético. É importante, a partir de agora, pensar na representação de padrões silábicos, fazendo uso de diferentes fonemas para que o estudante possa representá-los com segurança, não mais trabalhando somente com fonemas facilitadores, aqueles fonemas que eu já apresentei para vocês, mas sim todos os outros. Então, eu preciso, se ele acertou, encontrou ali, falou o que faltava, pensou no que faltava, encontrou o que faltava, você sabe, ele tem um passo muito grande. Então, eu tenho que ampliar isso. Outros padrões silábicos com consoante, consoante, vogal, com vogal e consoante, só com vogal. Então, é importante que ele pense no som e encontre a sua representação. Aqui eu trouxe 2 atividades que estou mostrando para vocês, onde eles precisam localizar, né, o nome do desenho, principalmente nessa atividade da esquerda, e aqui diferentes padrões. Eu já não estou mais trabalhando só com o facilitador, eu já estou trazendo outros fonemas, outras consoantes. Ali na bicicleta também eu tenho outros padrões silábicos, eu já trouxe atividade com fonemas, representação de fonema que não é tão fácil. O k e o não são tão fáceis. Então, aqui, mas eu preciso dar esse passo à frente. Nessas outras atividades também, né? Organizar e dar oportunidade para que eles montem palavras, e assim, nessa situação, você vai verificando se ele já está dominando. E aqui eu já posso começar de uma maneira simples o trabalho com as frases, né? Eu não vou pedir produções imensas, mas vejam essa atividade de frases que eu coloquei. Então, o professor lê e o estudante precisa identificar qual palavra combina com aquela frase. Eu já estou ampliando o processo não apenas para o reconhecimento e identificação de sons, mas também para a compreensão leitora, que é entender aquela mensagem que está sendo passada para ele. Caso o estudante não tenha acertado essa questão, ele mostra ainda que ele não consegue fazer a relação letra com o som. E com isso, o trabalho com as representações dos padrões silábicos deve iniciar pelos fonemas que são mais fáceis de serem pronunciados. Voltamos ao que nós já tínhamos falado anteriormente. Ele não conseguiu identificar e errou. Ele precisa fazer o trabalho da relação letra-som. E se ele tem dificuldade, não adianta eu começar pelos fonemas mais difíceis, eu preciso começar pelos mais fáceis, que eu já falei para vocês e vocês já sabem sobre isso. Então, ali, novamente, eu sugiro essas atividades, já indiquei para vocês aqui, mas são atividades que precisam ser replicadas e desenvolvidas ali com as crianças. Por exemplo, nas 2 de cima já apresentei para vocês, nessa de baixo, encontre a sílaba lê nas palavras abaixo, né? Então, ali eu já também tenho outras situações que são mais fáceis, ali eu trouxe com F, com J, com L. Então,
atividades que os estudantes possam identificar essas emissões sonoras. Questão 4. Veja o desenho. Agora marque um X no quadradinho onde está escrito o nome do desenho. Nossa, se ele acertou aqui, e você, tenho certeza, você ficou muito feliz. Então, caso o estudante tenha acertado a alternativa, temos então um estudante que já consegue fazer a relação letra-som e já consegue identificar as sílabas. Estudantes que já sabem fazer essa relação precisam agora consolidar os seus conhecimentos sobre língua e precisam começar a ampliar os seus conhecimentos sobre ortografia e gramática e também devem desenvolver os processos de fluência e, consequentemente, de compreensão leitora. Então, vamos lá. Para esses estudantes, precisamos trabalhar com leitura dos mais diferentes gêneros textuais apropriados para a idade. E não devemos ler mais apenas palavras. Ele já está pedindo mais para você. Então, indica-se a leitura de quadrinhas, de versos, de parlendras, de músicas, de rótulos, entre outros. O trabalho agora é desenvolver leitura e compreensão leitora. Nesse processo de desenvolver leitura e compreensão leitora, eu terei a fluência. A fluência fará com que o estudante consiga ter mais habilidade, mais rapidez e poderá entender a mensagem que o texto está passando. Então, trouxe e indico textos simples, textos pequenos, textos lúdicos, afinal, eles estão no 2º ano. E aqui, situações que eles com certeza vão conseguir ler sozinhos. A literatura infantil, nesse momento, se faz muito presente, porque agora eles conhecem as letras, já conhecem. Então, a literatura infantil é o momento de você explorar da maneira que você mais gosta de fazer, professor. E como trouxe ali para vocês algumas sugestões, textos pequenos, textos simples, deem para ler, manda para casa, manda copiar, não tem, se você me falar assim, André, mas eles vão decorar, não tem problema eles decorarem, eles estão lendo, né, eu não vejo problema com isso, porque se ele decorar, ele vai estar desenvolvendo a fluência dele, né, ele vai estar desenvolvendo, e é isso que eu quero, não tem problema. Então, textos simples, tá? As atividades com a escrita, elas deverão estar voltadas para a produção de frases e de pequenos textos, pois o estudante já consegue transformar o seu pensamento em palavras. Então, frases onde ele possa completar do jeito que ele quer, frases onde ele complete com a palavra que está faltando e sempre associar a escrita à leitura, né? Então, frases, porque ele já está um passo à frente e já está pronto para isso. Olhem as atividades com frases, que eu fiz uma busca, então nós temos diferentes situações ali, para fazer a leitura da palavra, a leitura da frase e associar as imagens, frases aonde ele pode recortar e montar a frase, o que está pedindo, então aqui, e procurem fazer nesses momentos de atendimentos individualizados materiais mais práticos, né? Não fiquem tanto na escrita, mas materiais mais práticos que chamam mais atenção. Então aqui são algumas sugestões que eu deixo para vocês. Agora, a última questão, ele coloca assim, escreva o nome das figuras como souber. Nesse momento, o estudante que conseguiu realizar sozinho, e chegou na escrita alfabética, você vai precisar, e você identificou essa escrita dele como uma escrita alfabética, tudo isso que eu acabei de falar da atividade da questão 4 precisa ser desenvolvida com ele. Então, agora é o momento que ele tem a oportunidade de desenvolver a sua leitura. Caso ele não tenha conseguido e você identificou que é uma escrita, por exemplo, pré-silábica, todo o trabalho lá do início da primeira questão precisa ser feito. Se a escrita foi identificada para você como silábica, todo o trabalho da questão 2, da questão 3, com sílabas precisa ser feito. Se você identificou e achou que é uma escrita silábica alfabética, é uma criança que
praticamente já entendeu, né? Agora ela só precisa treinar e desenvolver. Mas eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de escritas, por exemplo, ali. Mas antes, deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Analisar o nível de escrita do estudante é entender a maneira como o mesmo pensa sobre a escrita. É o momento de verificar se o estudante representa a escrita utilizando letras, se as letras que ele utiliza têm alguma relação com o som, se ele utiliza letras para representar as suas emissões sonoras. É importante sempre repetir esse teste e deixar o estudante escrever sozinho, pois isso garantirá que o pensamento dele seja registrado. Se quando você vai aplicar esse teste, você ficar ali no ouvido dele, ó, Joaninha, ó, Jo, aí não adianta. Aí você está interferindo nesse processo. Daí você vai dizer, mas eu quero só ajudar. Claro, esse é o nosso papel, mas no momento de uma avaliação e de verificação de nível de escrita, você tem que deixar, você pode falar só o nome da figura, ó, é uma joaninha, é um cavalo, é um sapo, e deixa ele fazer as suas emissões. Não pode dizer, ó, é um cavalo. Não, você vai dizer, ó, é joaninha, é cavalo e é sapo. Vai e coloca o nome. Esse teste você pode estar fazendo no mínimo a cada 2 meses e sempre o mesmo teste. Não fiquem mudando porque aí você consegue ver a evolução. Vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui um teste de um primeiro ano, né? Uma escrita considerada pré-silábica. Essa da esquerda, principalmente, escrita pré-silábica. Não há desenhos, né? Há letras, há algumas... algum traçado dele ali lembra letra. Ou seja, o que eu consigo identificar aqui? Essa criança consegue imitar alguma representação escrita, ele ainda não tem noção de traçado, né? Ali no giz ele tentou fazer alguma coisa, então assim, é uma escrita muito inicial, uma escrita pré-silábica. Eu consigo ver algumas imitações de letras ali, porém, eu não vi desenhos, eu não vi números, então talvez aqui eu já tenha um pensamento já começando a ser elaborado. Na escrita da direita, vejam ali do apontador, da tesoura, do giz, né, do lápis, do giz. Se você olhar ali no apontador, aparece alguma coisa, de repente, algumas letras ali, mas se você olhar nas demais... então, vejam o quanto que eu posso analisar dessa escrita dessa criança, que ela escreveu letras para completar o espaço, que ela escreveu letras praticamente todas do mesmo tamanho, que não tem desenhos, né? E é considerado uma escrita pré-silábica. Na sequência, uma escrita silábica. Para cada emissão sonora há uma letra. Então, o pensamento da escrita pré-silábica para a silábica é muito grande. O avanço é muito grande. Onde antes eu só colocava alguns rabiscos que lembravam letras, agora eu estou colocando para cada letra, para cada vez que eu abro a minha boca, uma letra para representar. Temos um avanço imenso de pensamento aqui. Olhem, no apontador, na tesoura, no lápis, no giz, em ambas as escritas. É uma escrita silábica. Por quê? Cada emissão sonora tem uma letra, então é silábica. Na silábica alfabética, o que acontece? Faltou uma letra. Faltou alguma coisinha, né? Lembrem-se que eu não avalio ortografia. Não está em questão aqui questões ortográficas. Faltou alguma coisinha, quase saiu a palavra. Olha na mochila, quase saiu. Então, é uma escrita silábica alfabética. Eu chamo silábica alfabética de escrita quase lá. E a escrita alfabética, né? A criança já está escrevendo, colocando o seu pensamento no papel. E, novamente, não há situações relacionadas, eu não avalio ortografia quando eu faço o teste de escrita.
Quero agradecer muito vocês, me desculpar pelo tamanho do vídeo, mas gosto de falar bastante. Estou deixando aqui para vocês os meus contatos pessoais, meu e-mail, meu telefone da secretaria, o meu horário de trabalho da secretaria. Vocês podem me mandar mensagem, eu estou nos grupos do WhatsApp de língua portuguesa, eu tenho o canal no YouTube que tem um único objetivo de deixar material para vocês. Ele não é um canal monetizado, né? Eu não recebo por esse trabalho. Eu recebo, sim, a gratidão dos professores cada vez que eu olho e chego na escola e eu vejo os professores falarem assim, Andréia, isso para mim é o meu reconhecimento do meu trabalho. Então, fico feliz pelas devolutivas que tenho tido nos últimos tempos, e deixo esse material para vocês, me coloco à disposição e tenho certeza que vocês farão o melhor que vocês puderem nesse processo de retomada de conteúdos e de conceitos. Muito obrigada e até mais!